Eu convido você a abrir a palavra do Senhor na segunda epístola de Paulo, escrita a Timóteo, no capítulo 2. Nessa sequência que temos feito nas cartas pastorais. Já estudamos a carta de Tito, já estudamos a primeira carta a Timóteo, estamos agora na segunda carta de Paulo, escrita a Timóteo, a última carta que o apóstolo Paulo escreveu, dentro dessa cronologia bíblica, e que mostra todo o seu cuidado, o seu carinho para com Timóteo, e ao mesmo tempo para com a sua igreja, para com a igreja do Senhor Jesus, para a igreja de Éfeso, de um modo especial, mas com a igreja do Senhor Jesus. Então eu vou ler os 13 primeiros versos do capítulo 2, e eu convido você a acompanhar a leitura que farei, que nos diz assim, 2 Timóteo, capítulo, está primeiro aqui, mas é capítulo 2, versos de 1 a 13. Diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por essa razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Fiel é essa palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Oremos mais uma vez, irmãos. Pai, diante da palavra do Senhor que lemos nesta hora e que vamos meditar, nós clamamos para que Teu Santo Espírito que habita em nós nos ilumine, ó Deus, conduzindo-nos ao pleno conhecimento da Tua palavra. Que o Senhor mesmo, ó Deus, fale ao nosso coração e nos conduza não apenas a compreender a Tua palavra, mas a praticá-la no nosso dia a dia. Use-me apesar de mim mesmo, ó Deus, apesar da minha fragilidade, das minhas necessidades diante do Senhor, que o Senhor tenha misericórdia e fale primeiramente ao meu coração, mas também ao coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, para o nosso próprio bem e para a única glória e honra do Teu santo nome. É o que nós lhe suplicamos, Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém. Amém, irmãos? Se você der uma olhadinha aí no capítulo capítulo 3, verso 12, dessa mesma epístola, nós temos aquela expressão, que talvez seja um dos pontos, né, junto com o capítulo 2, verso 15, depois nós vamos ver em outro momento, mas que são versos que apontam para versos chaves dentro do ensinamento de Paulo aqui da segunda epístola. E o capítulo 3, verso 12 vai dizer assim: Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão prósperos. Não é isso? Está escrito aí? É isso? Leia aí comigo. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão ricos. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus
terão tudo que o coração desejar. É isso que está escrito aí? Não, deixa eu pôr o óculos, né? Senão... Todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Cadê a prosperidade aqui dessa teologia, irmãos? Que é pregada por aí? Não existe. Porque essa teologia é uma teologia que defrauda o verdadeiro evangelho. Pois o verdadeiro evangelho diz que aqueles que estão em Cristo, ou que são de Deus, sim, serão fortalecidos pelo Senhor, terão a companhia do Senhor, a promessa de que Deus nunca nos deixará, nunca nos abandonará, mas serão perseguidos, passarão por lutas, terão dificuldades, pois o amor de Deus não está na prosperidade, não está na riqueza, não está na ausência de lutas, ou na ausência de enfermidades, mas está no fato de que Deus nos fortalece em todas as situações. Daniel não foi liberto da cova dos leões, ele foi liberto dentro da cova. Sadraque, Mesaque e Abidnego não foram livres da fornalha, mas foram libertos dentro dela. Muitas vezes Deus nos permite passar pela tribulação, é assim que o Salmo 46 nos diz. O Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o socorro bem presente na tribulação, é dentro da tribulação que Deus vem nos socorrer. O apóstolo Paulo traz aquela lista terrível, não sei quantas vezes açoitado, não sei quantas quarentenas de açoites menos um, não sei quantos naufrágios, passando um dia e uma noite inteira na voracidade do mar. E aí você pergunta, cadê Deus nessa história? Deus está ali com ele, sustentando e o fortalecendo, mas permitindo que ele passasse por todas aquelas situações adversas, inclusive para que ele entendesse que a graça de Deus lhe bastava. Inclusive para que ele compreendesse que quando era forte, era fraco, na verdade era forte. A palavra do Senhor, portanto, nos diz que todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Servir a Cristo, irmãos, exige abnegação, exige resiliência, exige fidelidade, exige perseverança. O próprio Senhor Jesus, lá em Lucas 14, tanto em Lucas 9, quanto em Lucas 14, quando ele vai falar daquele que pode ser o seu discípulo, ele diz, olha, se você não estiver disposto a abrir mão de tudo que você é, de tudo que você tem, de tudo que você vem a ter, e até mesmo dos desejos mais profundos do seu coração, você não pode ser meu discípulo. Se você não estiver disposto a amar a Deus acima do seu próprio pai, de sua mãe, do seu irmão, de sua mulher, e aí a sequência ali, e a sua própria vida, ele diz, você não pode ser meu discípulo. Se você não tomar a cruz, ou seja, se você não assumir a missão que o próprio Deus te confiou, e se você não amar isso e seguir isso com toda a integridade do seu coração, a declaração de Jesus lá em Lucas 14, de 25 a 33 é, você não pode ser meu discípulo. E se você não estiver disposto a entregar tudo que você tem, a oferecer a sua vida, como nós cantamos aqui, ao Senhor, se Ele não for a prioridade da sua existência, você não pode ser discípulo dele. Viver como discípulo de Jesus exige abnegação, exige resiliência, porque nós vamos ter que passar por situações adversas em vários momentos. Exige fidelidade, exige perseverança. Por isso que lá em Lucas, no capítulo 14 ainda, no meio dessa perícope, ele vai contar duas historinhas. Aquele que quer realmente seguir a Cristo, ele tem que avaliar se é isso que ele quer da vida. E ele conta uma historinha de um homem que quis construir uma torre, lançou os alicerces e depois não teve como acabar e as pessoas viram dele. Tem gente que quer assumir um compromisso com Cristo e começa a caminhada cristã, mas para no meio do caminho. Isso é uma vergonha e por isso que as pessoas riem de você. E a segunda historinha que ele conta é um rei que tinha lá 10.000 soldados e vinha um outro contra ele com 20.000. E ele não estabeleceu a estratégia correta e não viu se tinha condições de ir para aquela luta. E o ensinamento de Jesus, ó, você tem que avaliar primeiro, porque se você não dá conta de combater um rei que vem contra você com 20.000 homens, e você só tem somente 10.000, é melhor que você então conceda um padrão de paz, um tratado de paz. Agora, você tem que avaliar se é isso que você quer, porque a vida cristã verdadeira, não esse cristianismo meia boca que nós vemos por aí, não essa ludibriação que se está vendendo pelas igrejas por aí. Se você quer viver realmente como verdadeiro discípulo de Cristo,
pautado nas Sagradas Escrituras, não desviando nem para a direita nem para a esquerda, mas sendo fiel àquilo que a palavra de Deus ensina, meu amigo, você vai levar muita bordoada. E essa bordoada, segundo as Escrituras, é a graça de Deus. Dá uma olhadinha comigo rapidamente, vou relembrar esse texto com você lá em Filipenses. Abra a palavra do Senhor em Filipenses capítulo 1, verso 27. Até o verso 29. Diz assim: vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Para manter a fidelidade da palavra do Senhor, nós temos que lutar, irmãos. E que mais ele diz? E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para ele prova evidente da perdição, ou seja, as nossas dificuldades, a nossa fraqueza, as nossas lutas, é para vós outros prova evidente de salvação, isso da parte de Deus. Agora veja o que diz o verso 29. Abra lá, esse aqui você tem que acompanhar a leitura, não pode falhar. Filipenses capítulo 1, verso 29. Porque vos foi concedida a graça de ser rico em Cristo Jesus e não ter problema nenhum na sua vida. É isso que está escrito aí? Não, não é. Foi te dada a graça de padecer por Cristo, e não somente de crerdes neles, pois tendes o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouvis que é meu. Irmãos, ou a palavra de Deus está toda errada, ou o cristianismo brasileiro está pregando aquilo que não é de fato cristianismo. Porque não é isso que você tem ouvido nas igrejas. Não é este o ensinamento que as pessoas têm recebido nas comunidades que se dizem cristãs. O ensinamento que elas têm recebido é que se você está em Cristo, você está, então, isento de problemas de saúde, de problemas financeiros, de problemas de família e de qualquer outra situação adversa. E se porventura isso bater na sua porta, se você ficou doente, é porque você deu brecha. Ou se porque você ficou doente, é porque está em pecado. Irmãos, nós estamos sempre em pecado. Nós estamos livres da condenação do pecado, mas ainda o pecado age sobre a nossa vida. É lógico que o verdadeiro crente, ele não vive na prática do pecado, ele luta contra isso, mas nós ainda somos inclinados ao pecado. Aquele que diz que não é pecador já mente, e já se faz mentiroso, vai dizer João. Se alguém diz que não tem pecado, já é mentiroso. Agora, apesar dessa nossa realidade, com o Santo Espírito de Deus em nossa vida, nós podemos sim lutar contra o pecado e viver uma vida em busca de santidade. Agora isso vai gerar, sabe o quê? A graça de padecer em Cristo. Isso vai gerar, sabe o quê? O fato de viver piedosamente em Cristo. De você ser perseguido. Essa é a essência do verdadeiro evangelho. Ninguém disse, irmãos, que seria fácil. Muito pelo contrário, o próprio Senhor Jesus nos advertiu que seria duro. Afinal de contas, mataram o nosso Senhor e os seus apóstolos, o que esperar para nós? O próprio Senhor Jesus vai dizer no Evangelho, se perseguem o seu mestre, quanto mais aos servos. E ele diz, mas tem de bom ânimo, eu venci. Não temais aqueles que podem tirar a tua vida. Temeis antes aquele que pode tanto fazer perecer no inferno, a alma e o corpo. São sempre palavras duras nesse sentido, para nos preparar. Não é à toa que ele, antes da sua obra na cruz, traz o sermão profético ou escatológico, onde ele fala que estaremos sujeitos a passar por grandes tribulações, não só os princípios da dor, mas a própria grande tribulação. A igreja que diz que o crente não vai passar pela grande tribulação está mentindo, porque o próprio Senhor Jesus disse que
por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Meu amigo, se você está no céu, vivendo no bem bom das bodas do Cordeiro, durante a grande tribulação, comendo a roda aqui embaixo, por que seria abreviado por sua causa? Você está lá no bem bom. Vai ser abreviado por causa dos eleitos, porque os eleitos vão estar aqui. A igreja ainda vai estar aqui. E vai ser morta, vai ser perseguida, e vai ser alvo dessa grande perseguição por estar vivendo em piedade. As duas testemunhas de Apocalipse que serão mortas e caladas, e que o cadáver ficará diante o tempo estabelecido, é a igreja que vai ser duramente perseguida, e que ficará, infelizmente, muitas vezes sem voz, porque hoje nós falamos e a sociedade dá risada da gente. E como as duas testemunhas que morreram, as nações vão se presentear, porque a igreja agora não fala mais, a palavra da igreja não faz mais diferença nessa sociedade, até o dia que o Senhor virá ressuscitar essa igreja e levar para os céus. A verdadeira promessa do Senhor para aqueles que querem viver em Cristo, irmãos, nesses dias e até o dia final, é de grande perseguição e luta. Mas se você realmente resolver viver piedosamente, se for um cristianismo meia boca, ninguém vai mexer contigo. Por isso que Paulo disse, se nós o negarmos, ele também nos negará. E você pode negar a Cristo através de uma atitude medíocre de cristianismo. Ou você é de fato discípulo de Cristo, ou, meu amigo, como diz alguns, o muro já é do diabo. Não dá para ficar em cima do muro em relação ao nosso compromisso com Deus, porque o muro já é do diabo. Ou você está do lado de Deus, ou então você é filho de Deus, diz João, ou você é filho de quem mesmo? Filho do diabo, não tem outra. Não tem uma terceira opção. Ou você assume um compromisso verdadeiro com Cristo, ciente de que ser um cristão verdadeiro vai te conduzir à perseguição, à graça de padecer por Cristo, mas do fato, mesmo tendo todas as mazelas dessa vida, ter a promessa de que o Senhor estará conosco e de que nunca, jamais nos deixará, ou você vai ter aquela grande surpresa no dia final, apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Mas Senhor, eu fiz tanta coisa em teu nome? Não te conheço. Isso não está colocado no sermão da montanha à toa, irmãos. Nós vemos Jesus, Pedro, Paulo, Tiago, João, todos afirmam que os que assumirem verdadeiramente a vida com Cristo serão perseguidos. Se você vai para os escritos de Pedro, ele vai dizer, inclusive, que nós seremos injuriados, seremos perseguidos, que eles mentirão o nosso respeito, da mesma forma que Jesus fala no Sermão da Montanha. Todos os apóstolos apontam para isso. Mas isso é um problema? Não para o verdadeiro crente. Padecer por Cristo é um problema? Não para aquele que entendeu o que Cristo padeceu por você e por nós. Ter privações nessa vida, para nós vai ser um problema? Não para aqueles que sabem que já está garantido a vida eterna na presença do Eterno. Passar por lutas, dificuldades, privações, será um problema? Não para aquele que entendeu a verdade do verdadeiro, a verdade mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Agora, para aqueles que querem bênçãos terrenas, cujo coração e mente estão nessa era presente e não na era vindoura e não na pátria celestial, para esse vai ser um grande problema. Mas para os verdadeiros crentes não. Não será um grande problema para aqueles que entenderam o que o Senhor Jesus fez por nós. Não será problema para aqueles que estão fortalecidos na graça. O apóstolo Paulo, portanto, preocupado com a fé de Timóteo e o perigo do desânimo, já o advertiu aqui na segunda epístola a suportar a perseguição e a permanecer fiel na vida cristã. Nós tratamos disso semana passada, as posturas essenciais para suportar a perseguição e permanecer fiel na vida cristã. Tais posturas, firmadas nas verdades fundamentais apresentadas também no capítulo 1,
e de todos os demais servos de Deus e o próprio Timóteo seriam fortalecidos na vida e no serviço ao Senhor. Quando nós vemos aqui no capítulo 1, Paulo falando e admoestando a Timóteo que reavives o dom, que participe do sofrimento, que mantenha o padrão das sãs palavras e que guarde o bom depósito até o final. Tais posturas é a cartilha que o apóstolo Paulo traz para que não só Timóteo, mas para que todos os crentes, todos os servos de Cristo permaneçam fiéis diante das possíveis lutas e dificuldades da vida cristã. E agora no capítulo 2, irmãos, ele vai reforçar cada uma dessas posturas. Durante todo o restante da epístola, nós vemos que Paulo reforçará cada postura essencial e fundamentará cada uma delas, trazendo mais e mais ensinamentos preciosos para todos nós. No início do capítulo 2, ele reforça a primeira postura indicada anteriormente: reavives o dom de Deus que há em ti pelas imposições da minha mão. Lá no verso 6 do capítulo 1, ele vai começar a trabalhar, e quando ele diz, fortifica-te na graça, isso está em paralelo a essa primeira postura que Paulo exige. Ou seja, quando Paulo diz no começo do capítulo 2, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, ele está dizendo assim, mantenha-se ativo no serviço de Deus. Reavives o dom que está em você de um modo forte, ser forte e corajoso, como nós vimos hoje, né, em Ageu e também em Zacarias, quando a palavra do Senhor vem para Zorobabel e Josué, dizendo, ser forte e trabalhai, e eu serei contigo. Da mesma forma que vemos lá com o primeiro Josué, ser forte e muito corajoso, e eu nunca jamais te desampararei. Paulo olha para Timóteo e diz, fortifica-te na graça, ou seja, não deixe de servir ao Senhor, mantenha-se ativo no serviço do Senhor. E para se manter ativo, irmãos, no serviço do Senhor, o primeiro ponto está aí no verso 1, né, como nós já mencionamos. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça. O que significa isso? Ninguém suportará as dificuldades, as perseguições e lutas nas suas próprias forças. O apóstolo Paulo cita aquela lista e diz, olha, eu suportei tudo isso porque na fraqueza Deus estava me fortalecendo. Deus me permitiu passar por todas as situações para que eu entendesse que a graça dele me bastava e que ela é quem me fortalece. Por isso, fortifica-te na graça. É um dos primeiros pontos para que você se mantenha ativo na obra do Senhor. Se você tentar realizar a obra do Senhor na sua própria força, irmãos, não vai dar certo. Foi isso que o Senhor falou para Zorobabel, lá no texto de Ageu e também de Zacarias. Se não me falha a memória, parece que no texto de Ageu ele diz, não por força e nem por poder, mas pelo meu Espírito. A obra que Zorobabel faria não estava dependendo da sua própria força, da sua própria postura, da sua própria atividade, mas sim da ação de Deus. Para nos mantermos ativos no serviço do Senhor, nós temos que estar cientes dessa nossa dependência de Deus e nos fortalecer na graça. Graça é aquilo que nós não merecemos, é fruto da bondade de Deus em derramar sobre nós. Deus é a fonte da nossa fé. A palavra do Senhor diz que se Deus não abrir as portas da fé, nós não conseguimos nem crer. Em Efésios 2:8 vai dizer que somos salvos pela graça, mediante a fé. Essa fé não vem de vós, essa fé não é nossa, mas é um presente de Deus, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Para se manter ativo na obra do Senhor, irmãos, eu preciso me fortalecer na graça. Deus é a fonte da nossa fé, da nossa força e até mesmo da nossa fidelidade. É Ele quem age em nós e por nós. Nós sabemos que devemos ser fortes e corajosos, como é dito para Josué, como é dito para Zorobabel, como é dito para tantos outros.
Mas tal força e coragem não está em nós mesmos, mas na ação de Deus em nós. É Ele que opera em nós tanto o querer, quanto o realizar. Fortificar-se na graça é confiar plenamente no poder de Deus e agir inteiramente com toda a coragem que podemos ter para não nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, nos mantermos fiéis, ou seja, para não desanimar. Toda vez que você estiver servindo ao Senhor e colocar o teu serviço a Deus pautado na sua própria força, sabe o que vai acontecer? Você vai se frustrar, você vai desanimar e vai deixar a obra. Lembre-se que Timóteo já estava de 5 a 8 anos pastoreando a igreja de Éfeso. Ele foi para lá para ensinar aquela igreja, de modo que a igreja voltasse ao padrão de fidelidade às Escrituras. Aquela igreja estava se desviando da sã doutrina. Ele já estava lá de 5 a 8 anos pregando. E a igreja continuava com seus erros. Humanamente falando, isso desanima qualquer um. Mas se ele estivesse fortalecido na graça, ele suportaria, como de fato suportou. Nós servimos ao Senhor e é Ele quem nos fortalece. Por isso que nós vimos lá em Josué: eu serei contigo todos os dias. Não te desampararei, não te abandonarei. Mas ser forte e corajoso para não se desviar, para fazer rigorosamente aquilo que eu mandei e que meu servo Moisés escreveu. É Deus quem vai dirigir os nossos passos à medida que formos fiéis à sua palavra. Por isso, para se manter ativo no serviço do Senhor, fortifica-te na graça. É Deus quem nos fortalece. Segundo princípio, para nos manter ativo na obra do Senhor, não trabalhe sozinho, faça discípulos. Eu tenho chamado a atenção dos irmãos que têm já nos auxiliado, né? Falei hoje, inclusive, para o Fábio, falei: Fábio, nós te chamamos, você está nos auxiliando, mas você tem a obrigação de preparar outros. Falei isso para o presbítero Paulo alguns dias atrás. Olha, diante do trabalho aí com o encontro de casais, vocês vão estar começando, se a Glaucia aí, então procura uma turminha para formar outros. Nós estamos com um curso de liderança, alguns homens da igreja, com que objetivo? De formar outros. O Samuel, quando começou a nos auxiliar na hora da transmissão, eu cheguei para ele e falei: Samuel, você tem que ensinar outras pessoas para fazer esse negócio. Imagine se eles não tivessem trabalhado com o Gabriel e a Thaís, e já passado, ó, a correria que seria hoje para a gente fazer esse negócio aqui hoje, para transmitir. Não é verdade? Paulo olha para Timóteo e fala: meu amigo, não trabalhe sozinho, faça discípulos. Veja o verso 2. E o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Veja, é um ciclo. Aquilo que você ouviu de mim, Timóteo, aquilo que você ouviu de Paulo, você transmite a outro. Mas não é qualquer um. Você não vai transmitir para qualquer um. Você vai transmitir para homens que sejam fiéis e para homens que sejam idôneos. Pessoas que realmente têm condições de assumir a obra, que têm condições de continuar o trabalho, que têm condições de, inclusive, instruir a outros, para que o ciclo se perpetue. Uma igreja que atua na atividade de fazer discípulos, é uma igreja que estará sempre servindo ao Senhor. Agora, uma igreja que fica estagnada, que só passa conhecimento para as pessoas, e as pessoas vão tomando esse conhecimento, mas não transmite a outros, não aplica na evangelização, não aplica no discipulado, não aplica no ensino, na instrução de outros, no pastoreio mútuo. É uma igreja que talvez vai ficar cheia de conhecimento, mas pouca prática. Para se manter ativo na obra do Senhor, nós precisamos fazer discípulos. Ninguém trabalha sozinho.
Nós somos chamados para fazer discípulos, essa é a missão que o Senhor nos guardou, justamente para ensinar e guardar todas as coisas que Jesus nos confiou. Abra a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 28. O último capítulo do Evangelho de Mateus, a partir do verso 18. Nos é dito assim, Mateus capítulo 28, verso 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei o quê? Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eis aqui a estratégia que o próprio Senhor Jesus confia a cada um de nós: fazer discípulos. E para você fazer discípulos, você precisa ir, por isso o ide ou indo, dependendo da sua tradução. Você precisa conduzir essa pessoa para ser batizada, ou seja, se arrepender e crer em Jesus. E você precisa ensinar essa pessoa a guardar todas as coisas. Esse é o tripé da estratégia de Jesus. Para você fazer discípulos, você tem que ir, você tem que evangelizar e conduzi-lo ao batismo, essa é a ideia, e discipular, ensinar a guardar todas as coisas. Não é só uma parte não, mas é o evangelho todo. Daqui surge aquela premissa nossa como igreja: pregar o evangelho todo, em todo lugar, a todas as pessoas. Não importa a sua classe social, não importa o seu sexo, não importa a sua etnia, esse é o objetivo. Para se manter ativo na obra do Senhor, voltando aqui para Timóteo, transmita a homens fiéis e idôneos, aquilo que você ouviu de mim, para que eles possam também instruir e passar para outros. Nós somos chamados a fazer discípulos, irmãos. Paulo, preocupado aqui com a fé de Timóteo e com o futuro da igreja, o adverte para fazer discípulos, como Paulo fez. Preparar liderança, era uma palavra de ordem. Ensinar e preparar para que estes estejam aptos para instruir outros. Essa é a mesma premissa que o apóstolo Paulo dá para Tito. Tito, eu te deixei em Creta para que coloque em ordem as coisas restantes, como da mesma forma, eleja presbíteros em cada uma das igrejas. E aí ele dá a listinha das qualificações necessárias para aqueles que seriam colocados na figura de liderança. O padrão bíblico é de formação de igreja local, com liderança local e com atuação local. Esse sempre foi o padrão. No Antigo Testamento, dentro de um contexto de uma nação teocrática, isso era visto na cidade. A cidade inteira estava organizada para funcionar segundo a lei do Senhor. Quando nós chegamos agora num contexto gentílico, isso se sintetiza no convívio da igreja. Mas é uma igreja que está aqui para anunciar o Evangelho, para fazer discípulos, para buscar aqueles que ainda estão lá para ser resgatados, ensinando o Evangelho e preparando para que eles sejam de fato servos fiéis e continuem o processo de um para com os outros. Você quer se manter ativo na obra do Senhor? Passe para outros aquilo que o Senhor já tem te ensinado. Instrua outros. O momento que nós mais aprendemos é quando nós ensinamos. Faça discípulos. Apesar das lutas, quando nós estamos envolvidos em fazer discípulos, nós nos mantemos ativos. Pode ser o problema que for, irmãos, quando nós estamos envolvidos com o ministério do Senhor, nessa obra de fazer novos discípulos, os nossos problemas passam a ser secundários. E é por isso que Paulo fala, eu estou preso, mas o Evangelho não está preso, e por isso eu continuo trabalhando. O fato de eu estar preso não é empecilho para que eu não continue fazendo a obra do Senhor, para que eu não continue pregando, para que eu não continue ensinando, para que eu não continue instruindo. Muito pelo contrário. As dificuldades, os problemas da vida são apenas um detalhe para aqueles que sabem para onde vão, para aqueles que sabem da promessa que já recebemos em Cristo Jesus. Por isso, independente dos problemas, faça discípulos, prepare outros.
O problema da nossa igreja é que as pessoas estão cansadas, as pessoas estão atarefadas, as pessoas têm muitos problemas. O problema não é a sua falta de tempo. O problema não é o seu cansaço. O problema não é o número das suas tarefas. O problema é o foco errado. Nós somos chamados para servir ao Senhor apesar da nossa falta de tempo, apesar do nosso cansaço, apesar da nossa vida atarefada. Porque quando nós estivermos diante do nosso Mestre, você não vai apresentar a sua agenda cheia de atividades. Ele vai falar, não, realmente, você não fez porque você estava muito ocupado. Isso não vai valer de nada, irmãos. Quando nós vemos para Mateus e ele diz ide, aquele ide é um gerúndio, na verdade, que aponta para que enquanto você vai e por onde você for, faça discípulos. Paulo fazia discípulos enquanto estava fazendo tendas. O seu trabalho não é empecilho de você fazer discípulos. A sua agenda não é empecilho de fazer discípulos. O seu cansaço não é motivo. Imagina, Paulo, eu estou preso agora, então não prego para ninguém. Estou desanimado, estou preso, não falo de Jesus para mais ninguém. Não, muito pelo contrário, ele aproveitava dessa oportunidade. Deus é soberano sobre todas as situações, irmãos. Eu já me vi em situações em que Deus me levou tão somente para o hospital, e se fosse pelas minhas próprias pernas, eu não iria. E aí Deus muitas vezes nos permite situações que a gente tem que estar no hospital, e de repente, por estar no hospital, eu tive a oportunidade de falar de Jesus para pessoas ali. E pessoas reconhecerem Jesus como Senhor e Salvador. Se eu não estivesse no hospital naquela hora, naquele momento, talvez aquela pessoa não teria ouvido falar do Evangelho de Cristo. Você não sabe, nem eu sei. Deus é soberano e o nosso trabalho é simplesmente fazer discípulos, aonde quer que a gente esteja, em que situação, em toda e qualquer situação que porventura estejamos passando. Trabalho demais não é desculpa. Falta de tempo não é desculpa. E nem os problemas são desculpa. Ah, agora eu estou doente, não posso fazer. Não, isso não é desculpa. Isso nunca foi desculpa para Paulo, isso nunca foi desculpa para nenhum dos outros servos do Senhor. E não pode ser para nós também. Terceiro princípio para se manter ativo nas obras ou no serviço ao Senhor, irmãos. Evite distrações. Fortifica-te na graça. Faça discípulos, instrua outros. E evite distrações. Como assim, pastor? Evite distrações. Ele vai citar aqui 3 exemplos. Dá uma olhadinha comigo aqui a partir do verso 4. Verso 3, na verdade, ele diz assim. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Ele vai usar aqui a figura do soldado. E ele diz, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida. Imagine você, vamos dar uma pausa aqui. Você faz parte do exército, seu país está em guerra e você está na batalha. Aí no calor da batalha, você chega para o seu comandante e fala assim, espera um pouquinho que eu passei ali, tinha uma casa à venda, eu vou lá negociar primeiro. Seria possível isso acontecer? Bombardeio caindo para todo lado? Inclusive a casa que você viu que estava à venda, daqui a pouco pode cair um morteiro ali e já arrebentar com aquela casa. Alguém vai estar pensando em comprar ou vender ou qualquer outro tipo de negócio dessa vida quando está no meio de uma batalha? É óbvio que não. É por isso que Paulo fala, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o objetivo desse soldado é satisfazer aquele que o arregimentou. Ele não tem distrações, o foco dele está na batalha, o foco dele está em cumprir a missão, o foco dele está em vencer a guerra. Se esse soldado se deixar levar pelas distrações, ele vai ser morto. Imagine você no campo de batalha, de repente você vê um pássaro, você olha que pássaro bonito, de repente uma bala perdida te acha. E vai o pássaro, as penas e tudo para o ar.
Se você está numa batalha, você tem que estar focado naquilo. Paulo vai usar esse exemplo para dizer, olha, se você foi chamado para servir a Cristo, seu foco está em servir a Cristo. Nenhum projeto pessoal pode ser distração. Nenhum rabo de saia pode ser distração. Nenhum moço bonito pode ser distração. Nada pode ser distração. O seu foco é o Senhor. Muitas vezes eu vi jovens promissores, talentosos, dotados pelo Senhor, deixar de servir o Senhor simplesmente por uma moça do mundo, ou por um rapaz do mundo. Distrações, tirando você do foco de servir ao Senhor. Paulo está dizendo para Timóteo, quer se manter ativo no serviço do Senhor? Evite distrações. Ele usa mais um exemplo, veja aí o do lavrador, o do atleta primeiro. Verso 5, igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Se ele não estiver atento à luta, se ele não estiver ali atento às situações e às regras da luta, provavelmente o atleta que Paulo aqui está citando, é um atleta da luta greco-romano, alguma coisa assim, porque o termo diz, igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Eu, quando criança, eu fazia natação. Eu tinha um tempo, inclusive razoável, para me federar. Imaginou isso, né, Marcelo? E aí eu fui para uma competição. E meu pai foi me assistir, nunca tinha ido. Era 50 metros, então tinha que ir 25 e voltar. Deu a largada. Estou na frente. Primeiro lugar. Na hora de virar, eu resolvi ver se meu pai estava vendo. Cheguei em terceiro. Perdi o primeiro lugar. Porque eu demorei, acho que 1 segundo a mais, para ver se meu pai estava me olhando na arquibancada. Foi a minha distração. Tenho lá essa medalhinha lá de terceiro lugar lá, que eu tenho até raiva dela. Evite distrações. Se você quer vencer, irmãos, se manter ativo na obra do Senhor, evite distrações, e são muitas. Paulo ainda vai usar um terceiro modelo aqui, que é o do lavrador. Apesar de estar meio que implícito, ele diz, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Na verdade, o que ele está dizendo é o seguinte, da mesma forma que o atleta vai ser coroado, da mesma forma que o soldado vai ser vitorioso, o lavrador, ele tem que trabalhar, ele tem que plantar. Se você não cultivar, se você não furar a terra, se você não jogar as sementes, se você não adubar, se você não regar, se você não tirar as pragas, você não vai ter fruto para comer. Você tem que estar focado naquilo que você está fazendo. Essa é a ideia que Paulo está apresentando. Logo, o terceiro princípio para você se manter ativo na obra do Senhor é evite distrações. E às vezes, irmãos, um problema de saúde vai ser a sua distração. Eu citei algum tempo atrás o testemunho de uma irmãzinha lá da Indonésia e de um irmãozinho lá na Indonésia, que ele disse o seguinte, se eu ficar em casa vai estar doendo da mesma forma, então pelo menos eu vou para a igreja. Se eu ficar em casa vai doer? Vai. E se eu for para a igreja? Vai doer também. Então, vou para a igreja. Porque a dor era simplesmente uma distração. Para se manter ativo no serviço do Senhor, irmãos, nós devemos suportar. Veja o verso 10 do capítulo 2. Por essa razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com a eterna glória. Paulo estava suportando todas as coisas. Ele estava preso, mas isso não era uma distração para ele, era uma oportunidade. Para se manter ativo no serviço do Senhor, devemos suportar as dificuldades, participar dos sofrimentos, sem perder o foco. Temos que prestar atenção no trabalho,
e não focar a dor, não focar as dificuldades, não focar as limitações, ou seja, evitar as distrações. Paulo pede para Timóteo se lembrar do exemplo do próprio Cristo. Verso 3 é dito, né? Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Você não é meu soldado, mas é soldado de Cristo. E lá no verso 8 ele diz, lembra-te de Jesus Cristo. Ele não perdeu o foco, ele foi até o fim, na morte de cruz, e até a sua ressurreição, ressuscitar dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Eu particularmente entendo essa citação de Paulo como descendente de Davi, é que havia um caminho mais fácil de Jesus se tornar rei. Inclusive os judeus queriam que ele seguisse esse caminho mais fácil. Mas para receber autoridade no céu e na terra, ele tinha que passar pela cruz. Havia algumas distrações possíveis para o Messias, mas mesmo sendo descendente de Davi, mesmo ele sendo digno de se assentar no trono de Davi, ele tinha uma missão muito maior. E ele não se deixou levar pelas possíveis distrações. Paulo então pede para Timóteo se lembrar do exemplo do próprio Cristo e para Timóteo lembrar do próprio exemplo de Paulo. Olha, eu estou preso e nem por isso estou distraído, eu estou aqui atento. Verso 9, ele diz, pelo que estou sofrendo até algemas como malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada. Não é pelo fato de eu estar preso que me impede de continuar servindo fielmente ao Senhor. Porque se eu deixasse de servir ao Senhor, eu estaria olhando para uma distração. A prisão de Paulo poderia ser a sua distração, mas ele não deixou que isso trabalhasse. Paulo então chama a atenção de Timóteo para olhar o seu próprio exemplo e focar no resultado final. Que é o que justamente ele vai usar na sequência. O fato de que nós permaneceremos com o Senhor, no fato que viveremos com Ele, no fato que reinaremos com Ele, no fato que de maneira nenhuma Ele vai negar-se a si mesmo e que Ele vai cumprir com a sua promessa para conosco. Paulo usa, como eu já disse, algumas analogias. Primeiro do soldado, depois do atleta, depois do lavrador, tudo para mostrar, olha, seja lá a figura do soldado, seja a figura do atleta ou a figura do lavrador, para que eles possam obter o sucesso final, eles não podem focar as distrações, mas eles têm que estar atentos à atividade que eles estão realizando. Para você se manter ativo na obra do Senhor ou no serviço do Senhor, você precisa evitar as distrações, irmãos. E às vezes o nosso inimigo vai trazer ela embrulhada de presente para você. Se você pensar, a gente sempre tem algum motivo para deixar de servir a Deus, de vir à igreja ou de atuar em algum ministério da igreja. É que esse ano vai ser muito difícil. É que agora é um momento muito, muito legal na minha vida, agora não dá. Evite distrações. Muitas vezes essas situações estão te levando para longe de Deus. E às vezes é melhor o pouco com Deus do que o muito longe dele. Timóteo deveria servir como soldado, como atleta, como lavrador. Concluindo, irmãos, a doxologia final aqui, eu chamo de doxologia final, né? Essa do verso 11 até o verso 13, que provavelmente é um cântico, aponta para a promessa do Senhor e para as certezas da vitória garantidas pela obra de Cristo, mas também não deixa de nos chamar a atenção para o fato que, se porventura negarmos a Cristo, Ele também nos negará. Essa doxologia final, portanto, enfatiza que os crentes que sofrem por causa do serviço a Deus e permanecem ativos nesse serviço e fiéis àquele que os arregimentou, lutando conforme as normas, trabalhando corretamente, receberão os lauréis, a coroa e os frutos da vitória. Paulo enfatiza usando o exemplo de Jesus, que morreu e ressuscitou em nosso favor, usa o seu próprio exemplo, que suportou as lutas por causa dos eleitos de Deus, e aponta para o fato que Timóteo
E todo crente também deve suportar tudo para se manter ativo na obra do Senhor, fortalecendo-se na própria graça de Deus, preparando outros e mantendo o foco. Qual o seu objetivo de vida, meu irmão? Você vive para quê? O que nós cantamos hoje, o que nós vivemos hoje nesse culto, desde o início da liturgia, e a sua resposta em adoração ao Senhor. O que você pode dizer? O que você pode fazer? Se não entregar a Deus o teu coração. Se você que compreendeu aquilo que Cristo fez por você, você que compreendeu o peso da obra de Jesus em nossa vida, para quem nós devemos viver? O segundo cântico diz que se tivesse mais de uma voz, essa voz seria para o Senhor. Se eu tivesse mais amor, esse amor seria para o Senhor. Se eu tivesse mais que uma vida, essa vida deveria ser ofertada ao Senhor. Qual o seu objetivo de vida? Eu espero que seja satisfazer aquele que te arregimentou. Eu sei, a luta é dura, mas também a promessa é fiel. Reavive o dom, não desista, seja forte, corajoso, seja forte e muito corajoso, mantenha-se fiel. Assim, receberemos a recompensa prometida por Cristo e reinaremos com Ele. E como nós falamos na introdução, ninguém disse que seria fácil. Por isso Deus nos deu um espírito de poder, de amor e de moderação, como nos é dito aqui no verso de número 7 do capítulo 1. Veja aí. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, que é sinônimo de ação, de amor, que é sinônimo de abnegação, e de moderação, que é sinônimo de constância, de perseverança, como nós estudamos a semana passada. Portanto, irmãos, coloque o foco no lugar certo. Jesus morreu na cruz do Calvário para nos salvar, e nos chamou, mediante a sua graça, para que possamos viver tão somente para Ele. Você existe, presta atenção nisso que eu vou te falar. Você existe para glorificar aquele que te criou. Qualquer outra coisa que você faça nessa vida, que não seja para honrar e glorificar o Senhor, você está desperdiçando a sua vida. Seja qual área que você trabalhar. Deus pode te conduzir para muitas áreas, mas independente da área que Deus te conduzir, isso precisa glorificar ao Senhor. Salomão vai dizer, de tudo que tem se ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todos os homens. Viva para a honra do Senhor, consagre a sua vida ao Senhor, entregue tudo que você é, tudo que você será ao Senhor. Satisfaça aquele que te arregimentou, fortifica-te na graça, faça discípulos e evite as distrações. Que Deus assim nos abençoe. Amém?